Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo. Comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? E Rodolfo aí, pessoal, a gente tá sumido, né? Depois daquela Copa lá, parece que gastou todos As os nossos... energias. pra fazer podcast. Eu também, do trade em geral, tô sumido nas últimas semanas aí. Mas certamente vou voltar aí, que agora que eu ia voltar a ver essa data FIFA, sei lá, mas parece até que a eliminatórias da Euro tá boa, né? Mas... Eu não sou muito fã da data FIFA, não, mas consegui ver alguns lucrinhos aí, mas nada muito. O volume é pouco, né? Eu gosto. É bom quando tem mais jogos que a gente voluma as mais. ligas mesmo, né? Mas E aí vai voltar, né? A Champions depois e a Libertadores vai começar. isso aí. Cabal agora tem um trabalho de carteira assinada, então ele acabou a mamada de só trader. Então agora, querendo ou não, ele tá sentindo na pele também, né? Sim, Mas, mas é isso, eu tô até bem ativo no trading, tô conseguindo fazer praticamente quase todo dia. Final de semana eu fiz, tô fazendo a data FIFA, achei algumas odds desreguladas, poucas, mas a maioria é muito amassada, odds de favoritos sempre abaixo de 1,30, a maioria das vezes. Quando tá bom é 1,40, assim, a maioria dos jogos, né? Tá sempre tendo um favorito, super favorito, né? Então as odds são muito baixas. Hoje a Hungria contra a Bulgária estavam em 40 e poucos. A Áustria contra a Estônia, que começou perdendo, estavam em 40, entrou pro time misto. Então, assim, odds baixas, né? E achei mais legal a odd da Alemanha contra o Peru no amistoso, tava 1,38 em casa. Achei muito alta a odd, entrei pesado mesmo no back, tá? Deu padrão. Mas assim, a maioria das vezes ali tá tendo que estudar bem o mercado para ver o que busca, né? Mas a gente não veio falar de data FIFA, falando de trade em geral, né? A gente vai falar sobre os grupos da Libertadores, que acabou de sortear. A gente tá gravando às 10h40 aqui. O sorteio começou às 9 horas, né? Sul-Americana e Libertadores. Hoje a gente vai falar da Libertadores. Mais pra frente a gente fala da Sul-Americana. Antes de começar, a gente vai falar aqui das nossas redes sociais, Instagram e YouTube, lá do B do Trade Esportivo, e também o Twitter, lá do B do Trade. Então quem puder, segue a gente lá, dá uma moral. E tem o e-mail aí, lá do B do Trade, @outlook.com. A gente, igual o Cabal falou, né? A gente demorou um pouco para gravar, um pouco pelo cansaço, mas até que eu queria ter gravado algumas coisas antes, e eu talvez até eu sozinho mesmo. Mas o aplicativo que a gente usa, que é o Anchor, né? Tava com... Pelo que eu entendi, ele foi adquirido pelo Spotify e teve uma atualização que ele mudou o nome para Podcasters, e aí quando eu ia convidar amigos ele dava um erro, né? Então, mesmo que quando eu vou gravar sozinho, eu gosto de convidar o Josialdo ou o Cabal, porque quando eles vêm ajuda, né? Fica melhor, a gente tem um tempo para pensar quando tá falando. Então, como tava com esse bug, eu preferi não gravar. Mas agora faz uns 3 dias que solucionou, deu uma atualização. Então imagino que o pessoal aí, a maioria eu tô vendo que não tá trabalhando, o pessoal que eu conheço tá pulando a data FIFA aí, eu fazendo alguns jogos só. Eu tô tentando tentar fazer no jogo dos Estados Unidos, fiz até amistoso, tô fazendo, que eu não curto muito. Fiz Chile e Paraguai, o jogo acabou agora 2-1 pro Paraguai de virada no HT, jogo muito aberto, consegui pegar um limite. Então assim, tá tendo oportunidades, mas claro, não chega perto de um campeonato, a ligas, né? Essas seleções não tem tempo de treinamento, se reúnem e já jogam, muitas vezes principalmente as principais seleções não estão tão interessadas, então tem que tomar um pouco de cuidado. E questão de odds também, né? O mercado fica um pouco perdido na questão de odds, e eu tô vendo que estão pesando muito em cima dos favoritos, né? Na dúvida, pesando demais. Então, talvez até seja um histórico, assim.
Então eu acho que tem que tomar um certo cuidado, e se quem não está muito habituado, talvez até melhor esperar, né? Vamos começar então falando dos grupos. Bem, grupo A, o Flamengo já estava fixado, né, por ser o atual campeão no grupo A como cabeça de chave, e para fazer companhia a ele foi o Racing da Argentina. Quando surgiu o Racing, eu falei, esse grupo do Flamengo agora vai endurecer ali, né? Porque poderia vir um Atlético Mineiro, poderia vir um, deixa eu ver outro time aqui, um Argentino Júnior, um Liverpool do Uruguai. Não são times tão bons, mas são melhores que os que vieram, né? E acabou vindo o Alcas, que foi campeão equatoriano aí pela primeira vez, mas já não está tão bem na temporada, né? Eu fiz os jogos deles, era um time muito de contra-ataque, mas já não está tão bem, perdeu algumas peças. E o Nublense, né? Um time do Chile que não é acostumado a, que eu me lembro, acho que está estreando, né, na competição, é a primeira vez. E time chileno na competição internacional, desde aquele Universidade de Chile lá do São Paulo, ele vem passando vergonha, né? É na Sul-Americana, é na Libertadores, os times estão com muita dificuldade, o nível está muito baixo. Então acho que o Flamengo e o Racing aí tende a disputar essa primeira posição, né? E agora a gente tem que lembrar também que eu acho que foi uma boa mexida no regulamento, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, que na Libertadores o terceiro cai para a Sul-Americana e faz um playoff antes das oitavas lá, com o segundo colocado dos grupos, né, da Sul-Americana. Que antes da Sul-Americana passava só um, e isso pro trading eu achava muito ruim, porque chegava ali na terceira rodada do grupo, muito time já tinha de jogar as fichas, porque não ia classificar mais, colocava times reservas, então ficava bem chato de fazer. E agora vai ter mais disputa, né? Eu acho que na Libertadores os grupos praticamente até a última rodada todo mundo vai estar disputando alguma coisa, na maioria das vezes, né? Porque até terceiro colocado vale. E na Sul-Americana, que a gente vai rolar depois, agora aumentou também a disputa, né? Não é só o primeiro que passa, vai passar dois, e isso acho que vai pra gente melhor, porque quando há algo em disputa, acho que pro trading é bem melhor, né? Tira aquele jogo ruim, pasmaceira ali e tal. E aí, Cabal, grupo A, né? Você como torcedor do Flamengo, gostou do grupo ou não? E o que você acha? Alguma observação que você quiser fazer também em relação ao trade? Foi observação sobre o regulamento aí que eles meio que copiaram o sul-americano, assim, foi um formato, mas não fez igual fazendo na Europa League. Agora, do jeito que tá igualzinho que é na Europa League, que eu acho legal, né? Você premia o primeiro lugar e ainda tem segundo lugar, né? Vai ter muito jogo melhor, né? Porque a Sul-Americana, essa primeira fase até evitei por causa do regulamento. E agora animei mais, deu uns grupos bons, mas hoje a gente vai falar da Libertadores, né? E do grupo A? Do grupo A, que é do Flamengo. Foi a mesma sensação ainda, eu como falei isso, pior que eu nem vi na hora que saiu o Racing, né? O time me distrai, quando eu olhei de novo assim para a tela, tá o Racing lá. E que a galera que aí faz trade comigo sabe que é um dos times que eu mais gosto, que eu mais gosto assim da Argentina. O Gago é um técnico que eu gosto das ideias dele, de marcação, pressão. Time assim que dá padrão bom para trade, né? De trabalhar a favor, assim, o Haas tem esse estilo na Argentina. Então, para mim, é um dos piores do pote 2 ali. Aí já fiquei meio assim, mas aí vindo o Alcas e o Nublense, o Alcas eu conheço pouco, que eu fiz mais o final ele ali, daquela campanha que ele foi campeão. E essa temporada o equatoriano meio que mal começou, né? Teve um jogo ou outro. Então, o Alcas eu não sei, mas é time de Quito, deve ser correria, o pouco que eu vi. Pode complicar. E o Nublense eu já acho que é mais mata, assim, até pelo que poderia vir bem mais pedreiro ali, né? No grupo, no pote 4, né? O Galo era o pior, talvez, mas tinha o seu Portem também. E aí o Nublense eu acho que deixa um pouco mais tranquilo, assim, de passar o Flamengo e o Racing, né? Eu acho que o Alcas pode dar um trabalho ali, mas eu acho que o Flamengo pela qualidade, o Racing pelo trabalho, vão passar. Não
Sei quem vai passar em primeiro ou segundo, né? Eu tô mais frio, Flamengo. O Racing que tem o Paulo Guerreiro agora lá, né? É um time Tá, meio envelhecido, assim, mas ele consegue dar um padrão legal. sim. Assim, eu fiz alguns jogos do Racing. é, Na Argentina, gostei de alguns jogos deles, tal, mas para mim o Flamengo, claro que eu acho que tem que melhorar, né? Pelo jeito que tá até o momento, eu acho que pode sofrer bastante, mas vamos ver como é que o treinador acerta esse time, mas que a qualidade individual é bem acima, não tem nem como. Então, assim, tem jogadores antigos, tem aquele Cardona, que teve uma época que todo ano ele era especulado em um time brasileiro e nunca veio, né? Tem aquele Vecchio, até machucado, que jogou no Santos, também é um cara que já estava acima de 30 anos. Então, assim, tem jogadores ali que 30 a mais, né? Você pega a idade ali do time, perto de 30 ou mais, né? Então, acho que o Flamengo é favorito, mas jogando lá, é claro que é difícil, né? Ali, estádio grande, a torcida apoia, mas eu acho que o Flamengo em casa contra os três provavelmente vai dar umas odds baixas, né? Quanto o Racing, talvez ele 1,40, 1,50, vai depender de como é que vai ser. Eu não sei que hora que o Flamengo jogar em casa com esse time, né? Mas vai depender muito de como é que vem o grupo, mas eu não imagino essa odd perto de 2. Acho que ela no máximo 1,60. Quanto a Alcas e Nublense, vai ser bem baixa essa odd, né? Talvez, Tem jeito. dependendo, até complicado para a Beck, O né? Flamengo e Palmeiras, uma fase de grupo assim, hoje bem amassadas, né? Eu acho que a gente pega a odds a 1,30, agradece aí. Só se o Flamengo tiver numa crise, mas em casa, imagino esses cenários, né? Fora, quanto a Nublense, acho que não, até por ser no Chile e tal, também Beck, né? E Alcas, vai depender muito questão de. Porque vai ser no. Eu tava vendo a live antes do Raiz Tricolor, do Fluminense. Entre as finais vai estar viajando para ir lá, né? Parece que o primeiro jogo do Flamengo é lá. E querendo lá tem altitude, é longa viagem, tem que ver como o time do Flamengo vai chegar lá, por estar com finais do Carioca, né? Mas talvez não lá seja mais difícil pegar esse back, né? Tem que ver como é que o Alcas vai jogar e contra o Racing também lá. E o Racing, tirando contra o Flamengo em casa, também eu acho que vai dar o padrão para Beck e Alcas e Nublense. E fora, aí mais difícil, né? Eu não acho a diferença do Racing tão grande assim, pra gente cravar que fora vai dar esse back, né? Então eu acho que fora tem que tomar um pouco mais de cuidado com o Racing, apesar de eu achar ele favorito aí, principalmente contra o time chileno aí, que eu tenho visto, tá? Não tem nada demais, né? Tá, não tô gostando tanto no campeonato chileno. E o entre os dois que eu acho mais fraco, né? Que é o Alcas e o Nublense. É difícil cravar, né? Quem passa em terceiro aí para ir para a Sul-Americana, dentro da lógica, né? Você pode até classificar, mas dentro do que eu acho. Mas, assim, pela questão, fator casa, que o Alcas tem, questão dos times vão ter que viajar mais longe para jogar lá, então eu imagino que eles vão ter mais dificuldade para jogar com o Alcas lá que jogar com o Nublense, eu imagino passando o Alcas. Então, eu acho que o grupo fica da forma que está o grupo aqui escrito mesmo. Flamengo, primeiro, Racing, segundo, Alcas, terceiro e Nublense em quarto. E acho muito difícil dar uma zebra nesse grupo. Se der, eu imagino que seja o Alcas. Mas, né, futebol a gente não tem como precisar isso, né? É, mais alguma observação, acabou? Não, só isso mesmo. Tem que ver se é o Vitor Pereira. Mas pelo que falar, mesmo se o Flamengo não ganhar do Fluminense, vai ser ele, né? Por enquanto. Peguei a classificação do chileno, que eu não queria falar antes de ter certeza, mas ó, o Nublense está. Tá mal, São, né? são 16 times, né? Dois cai, 15º e 16º. Você está em 13º, não ganhou nenhuma das últimas 5, né? Dentro de um campeonato que tecnicamente não é tão alto, né? O chileno. Deixa eu só pegar o equatoriano aqui.
O chileno é um estilo de jogo que acho que favorece o jogo do Flamengo, assim, e para gols, né? Trabalhar gols. Sim, são defesas piores, né? São times fisicamente também são mais baixos, mais fracos, né? Eu acho que é um time que vai sofrer mais. Eu acho. O Equador, pelo menos, tem a questão da altitude. Os jogadores do Equador costumam ser bem físicos, né? Fortes. Então, eu acho que o Aucas pode passar em terceiro, até porque ele, acho para mim, ele tem condição de ganhar do Nublense em casa e buscar um empate fora, por exemplo. O Aucas já não tá tão mal, né? Apesar que teve só 3 jogos, ele tá em sexto, né? Tá com 4 pontos. Então, o Aucas tá menos ruim. Deixa eu só pegar o campeonato argentino aqui. A gente vê aqui que eu não lembro a posição do Racing, não. Lá é tanto time. É, Ó, o Racing tá em quarto, ó, tá com 14, 4 pontos atrás do River. Nas últimas 5, perdeu só uma partida. Então, quer dizer, o time tá bem. Bem, esse foi o grupo A, né? Vamos aqui pro grupo B, que é Nacional do Uruguai, Internacional, Metropolitanos da Venezuela e Independente Medellín da Colômbia. Bem, é um grupo um pouco enjoado por causa que tem o Internacional, né? Por causa que tem o Nacional e o Independente Medellín, que talvez não seja babas, mas um time que quer passar de fase na Libertadores, eu acho que ele tem que passar desse grupo, né? Porque o Nacional não vive os melhores momentos, esse ano ainda não tá tão bem. Eu acho que o time melhor do Uruguai lá é o Peñarol, pelo que tá jogando. Depois que saiu o Soares, principalmente, o time não sei se sentiu ali, o que aconteceu. O Independente Medellín nessa temporada tá meio de tabela, né? Tô até abrindo aqui, tá em 11º. Não, o time bom da Colômbia essa temporada, para mim, apesar de não estar em primeiro lá, tá em primeiro América de Cali, é o Milionários. Eu achei o time bom, né? Mas ele pegou o Atlético, acabou saindo, né? Então, eu acho que o Inter tem condições sim de passar em primeiro, né? No momento lá no Uruguai são 8 jogos e o Nacional tem terceiro, né? Tá atrás do Peñarol com 17 e do Defensor com 15. E também tem 15 aqui, perde no saldo, né? Então eu imagino um grupo também um pouco mais travado que esse do Flamengo. Acho que o Flamengo, pelo estilo do Flamengo, do Racing, do Nublense, que é time chileno, costuma sempre ter defesas mais expostas. Eu imagino um grupo mais urbo. Agora esse B, o Mano no Inter, Nacional, time uruguaio, colombiano muitas vezes tem dificuldade de fazer gols, então eu imagino uns jogos mais under. O Metropolitanos fora de casa aí, talvez vai ser até difícil achar a odd, né? Qualquer dos 3 jogos aí. Um time muito fraco, eu vi alguns jogos dele, eu não sei se foi acho que foi, eu não lembro o jogo que eu vi dele, mas eu vi um jogo dele muito ruim, e acho que o primeiro lugar deve ficar com o Inter. Apesar de não estar num time tão bom, acho que corre o risco talvez de não passar em primeiro, sim, mas vou chutar que ele passe em primeiro. E para mim, segundo aí pela camisa, acho que passa o Nacional, mas vai ficar bem disputado entre ele e o Medellín, né? Acho que vai confronto direto entre eles, as duas partidas vai definir. Em terceiro, eu vou chutar que passa. Esse é um chute, né? O Independente Medellín e o Metropolitanos, acho que em último, acho que isso é quase certeza, né? E você, Caval, o que você acha? Consegue prever algumas coisas aí? Acho que é um grupo mais equilibrado. Não sei, é mais equilibrado, né? Acho que não tem duas forças igual do primeiro. Acho que tem o Metropolitanos, assim, de se é aquele time assim que os outros não podem perder ponto aí, né? Quem perder ponto com o Metropolitano vai se dar mal. Uhum. E os três mais equilibrados, né? Acho que o Inter, querendo ou não, time brasileiro acaba sendo um pouquinho mais favorito, mas o Inter, assim, eu não vi jogo gaúcho, não. Acho que até vi um jogo ou outro do Ipiranga, do Grêmio, mas do Inter, acho que não cheguei a fazer nenhum que eu tô lembrado. Mas, assim, o que eu tenho visto na mídia e a forma que foi eliminado pelo Caxias, não vem jogando bem, não. A escalação, acho bem, um elenco bem fraco até.
Mas assim, não é nem o grupo não é muito forte também não, porque o Nacional é aquele tipo, parece um time argentino ali, né? Muito camisa e acho que acaba sendo a segunda força, vou apostar no Internacional e o Nacional para passar. E o Independente Medellín é um time mais ou menos, né? Você deve conhecer mais, eu não gosto do Campeonato Colombiano, mas assim, que eu sei que não é forte igual Milionários, Atlético Nacional, não, né? Mas é um nível a menos, né? Então acabou não sendo um Uhum. grupo muito difícil para o Inter, não, mas acho que vai ser um grupo mais under e mais equilibrado em três forças, assim. É, a gente tem que também olhar a questão de viagens, né? Então, assim, o Inter vai fazer viagem mesmo na Venezuela, né? Mas é o pior time disparado, né? Então, assim, tem a Colômbia também, que não é tão perto, né? Talvez o Nacional ali é praticamente colado. É, era como, é como se fosse jogar dentro do estado ali mesmo, né? Pertinho. Mas também acho que passa, mas assim, é difícil você falar um time brasileiro que esteja bem, né? Talvez a unanimidade mesmo seja o Palmeiras, né? O resto tá tudo meio que capenga ainda, tá? Parece que os times ainda estão se montando. Então é complicado você chegar e falar, o Inter vai passar em primeiro, sim, dá 100% de certeza. Você vai mais pela individualidade, questão poder econômico, né? Eu fiz o jogo contra o Caxias, né, o segundo agora. É, por incrível que pareça, eu achei o Inter frágil defensivamente. A gente fala isso por causa do Mano, né? É um time que criou muito, errou muitos gols, mas toda hora que o Caxias chegava era um perigo, né? Então vamos ver. O Mano nessas competições ele costuma jogar com o regulamento na mão, joga por um gol fora de casa. Pelo menos até então vem sendo assim, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que vai ser um jogo mais under, uns jogos mais under, tirando contra o Metropolitanos, né? Bem, grupo C, Palmeiras, Barcelona do Equador, Bolívia da Bolívia e Cerro Porteño do Paraguai. Eu vi muita gente falando que esse grupo é muito fácil para o Palmeiras, né? Eu tenho uma certa dúvida por algumas questões. Primeiro, porque ele faz duas grandes viagens, né? Para o Equador e para a Bolívia e joga na altitude lá mesmo, né? O Bolívia lá é bem no alto e lá é bem difícil de ganhar deles, né? É, então, assim, para mim, dois jogos muito difíceis fora de casa. O Palmeiras tem mais time que esses outros times aí, né? Que os seus adversários aí. Mais questão de casa, né? De se jogar fora de casa, em condições de altitude, a viagem muito longa. A gente que talvez tenha algum jogo importante ali durante esses jogos também. Então, assim, eu imagino fora de casa bem complicado. O Cerro, eu achei ele bem superior ao Fortaleza, que é um time, talvez, assim, tirando o top 5 seja como se fosse o Braga aqui hoje no Brasil, né? Lá de Portugal, aquele time que tá liberando os principais, né? E o Cerro me impressionou, assim, com a diferença para o Fortaleza no momento ali daqueles jogaram, né? Achei bem acima. Claro que talvez seja o jogo que o Palmeiras vai ter que menos viajar e tal, mas não achei tão fácil assim quanto o Fortaleza. Achei um time que tem suas virtudes. Mas, né, pelo time que tem, experiência, é um elenco muito catimbado, acostumado, tá há muito tempo junto. Claro que o favorito a passar é o Palmeiras, né? E claro que os três jogos em casa, por mais que os times tenham essas. Não seja tão fácil, igual eu ouvi o pessoal falando, mas principalmente em casa eu acho que ganha. Quanto o Bolívar, eu imagino que a odd vai estar muito amassada, talvez eu tenha que procurar mercados mais como goleada ou over longa exposição. Agora, fora de casa, por incrível que pareça, tal, eu não acho que dê um padrão tão forte em nenhum dos três jogos, até pelo estilo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras fora contra os três times ele vai ter uma certa dificuldade. Tô falando que vai perder, mas assim, vai ser jogo difícil. Em segundo, eu acho muito difícil cravar, porque o Bolívia tem a fator casa que pesa demais. O Bolívia, aquela vez, ele foi, acho que foi 2014, foi semifinalista lá acho que contra o São Lourenço.
baseando em casa, ele perdia de 2, 3 fora de casa, mas em casa ele conseguia reverter, então ela é bem complicado. Esse ano o time deles não tá ruim, assim, dentro do nível, né, que a gente espera. Tem algumas contratações, eles andaram investindo para o nível deles, né, levaram aqui Gabriel Poveda lá, que foi o artilheiro da Série B. Então, assim, tá com um time para Bolívia muito acima, né? Então, assim, talvez ele fosse por nível técnico, tá acima do que é o futebol boliviano. Então, acho muito complicado por esse segundo lugar aí. Eu vou pôr assim de chute mesmo para pôr alguém o Cerro, né? Em terceiro, é difícil, hein? Tá Eu vou difícil. pôr, vou pôr o Bolívia pela altitude, mas muito complicado esse grupo. Eu acho que tirando o Palmeiras, que realmente tem uma qualidade maior, mas vai sofrer fora de casa. Eu acho que qualquer um pode passar em segundo, qualquer um pode passar em terceiro. Acho que vai ser um pega para capar aí. O Barcelona também é um time, tá entre os grandes lá do Equador. É um time que costuma jogar muito bem dentro de casa. É, deixa eu pegar aqui a posição que está o nosso amigo Barcelona. Ele não tá tão bem, ó. Mas é 3 jogos, né? Tá em É, décimo o segundo, equatoriano pensou pouco pouco jogo. tempo. É, É, e também, eu não lembro de cabeça aqui, mas acho que teve algum clássico aqui que ele jogou, então isso também interfere, né? Tá com 3 pontos em 3 jogos, mas tá muito começo para falar alguma coisa, né? Mas é isso. Mas imagina um jogo, tirando os jogos do Palmeiras, que o Abel é um time, principalmente fora de casa, né? Que é um treinador ali mais defensivo. Os jogos fora de casa do Palmeiras e talvez contra o Cerro em casa, eu acho que vai ser jogos para gols, tipo Barcelona e Bolívar. Eu imagino o jogo, tanto lá quanto os dois mandantes aí, acho esse jogo para gols. O Bolívar com o Palmeiras em São Paulo também. O Cerro contra o Bolívar também acho que em casa, né? Todo jogo do Bolívar em casa, ali tirando o Palmeiras, eu acho que pode ser para gols. Acho que é um grupo legal, acho que é um grupo que vai dar para trabalhar, mas é um grupo difícil de imaginar quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro aí, né, Cabal? Não sei se você pensa assim, né? Você pensa diferente. não, penso assim. Acho que também o Palmeiras tem tido pegado grupos bem fáceis mesmo, né? Provocando o Palmeiras não. Nesses últimos Libertadores, esse eu achei bem diferente, né? Acho que se eu não fosse Palmeiras, assim, acho que fosse outro time brasileiro, poderia até complicar, assim. Por quê? Vou falar de cada um. O Cerro Porteño, acho que o Cerro Porteño sempre foi um time consistente ali. Acho que ele não chegou a ganhar porque eu não lembro, né? Não chegou a ganhar os últimos, não, mas ele tá sempre entre os três primeiros. Eu sempre achei dos três grandes do Paraguai o mais consistente, assim, mas defensivamente, do que o Olímpia e o Libertad, né? Quem não sabe é o Uhum. time daquele Jean, né? Aquele goleiro doido lá. E tem outros figurão, você procurar, tem aquele, o Pires da Morte mesmo. E tem outras. É time tradicional paraguai, né? Foi E, campeão por último em. Eu não sabia também não, tá? Olhei. 2021. então, eu sabia que na última não foi ele, mas tá sempre disputando, sempre jogando bem, time consistente. E jogou muito bem contra o Fortaleza, né? Que é um bom nível, né? Apesar de não ter jogado bem, assim, a maior forma que jogou o seu Porteiro muito bem. Então, acabou estando aí como segunda força também. Mas o Bolívar também pode parecer que é baranga, assim, que qualquer um vai ganhar, mas ele é diferente desses outros times, assim, primeiro que ele tem altitude absurda, né, de La Paz, então esse time de La Paz sempre complica, esse time da Bolívia, até a ex-Red tira ponto, então, e o Bolívar assim, eu nunca fiz campeonato boliviano, mas acompanho, cara, que é Panther, né, Uhum. de futebol sul-americano, sempre fala da Bolívia que ele gosta, e ele fala que o Bolívar hoje é o melhor time, e é um dos melhores times que o Bolívar já teve, que agora é do Grupo City, né? Igual você fala, trouxe Poveda, tem os caras da seleção boliviana, tudo. Então, o Bolívar pode
contar que até do Palmeiras pode tirar ponto, ganhar, fazer jogo over. Lógico que fora de casa é trabalhar contra eles, né? Mas geralmente vem ódio amassada. E o Barcelona, eu acho que não achei dos melhores do Equador, não, mas é um dos que mais tem camisa e assim, eu acho que talvez um dos que mais tem tradição em Libertadores também. Então, acho que não tem nenhum jogo fácil para o Palmeiras, não. Lógico que em casa o Palmeiras deve ganhar seus jogos aí, passar, mas é um grupo dos mais difíceis, achei até. Eu vou botar que o Cerro vai passar também, o Palmeiras. Isso. E o terceiro? Tem que Nossa, eu acertar, não hein? tinha pensado. Bolívia ou Barcelona? Bolívia, vai pegar o seu, né? Mas é difícil, né? Bem difícil. Porque eu tô botando fé nesse Bolívia. Acho que se der mole, ele até passa de fase, tá? Se o Cerro jogar bem. Eu acho que lá dentro é difícil. Se eles conseguirem manter o que eles fazem nas últimas aí, vai lutar para passar, eu acho. Só alguns nomes, né? O pessoal, muitas vezes, só por curiosidade, né? Rapidinho aqui, pra gente não demorar tanto. O Barcelona, né, tem aquele Pineda, que era lateral esquerdo do Fluminense, tá lá, né? Ele voltou. E tem também o Damian Dias, que é um argentino que cobra falta, né? Muito bem, escanteio, falta direto pro gol. Então, quando tiver alguma falta e ele for bater, compensa. Ele já tem 36 anos, ele tá lá há muito tempo, mas é um cara que, quando for para bater falta aí, quem tiver com a stream boa aí, pode comprar que, claro, gol não tem como falar que vai ser, mas ele bate bem, né? E também tem o Fernando Gaibor, né? Era do Barcelona, ele é um cara já de 31 anos, ficou muito tempo lá, é um cara bom, né? O Cerro tem alguns caras reconhecidos do Brasil, tem o Jean, que era o goleiro de São Paulo lá, aquele que deu uns problemas, foi questão com a namorada dele, né? Tá lá faz um tempo, até defendeu um pênalti contra o Fortaleza. Tem o Eduardo Brock, que foi do Cruzeiro para lá. Não é um nível bom, né? Era mais para a Série B do Cruzeiro, mas pelo estilo que eles jogam, assim, é um cara que pode dar uma consistência defensiva, né? Eles também contrataram o Brian Samud do Toluca, do México, né? Um cara que tem uma certa história lá também. E o Diego Churin, né? Que era do Grêmio. Então, assim, você olha pelos nomes, você fala, muito abaixo. Mas Libertadores não tem essa de jogo fácil, né? Um ou outro. Principalmente quando joga fora, é bem difícil, né? E o Bolívia é mais complicado falar nomes aí conhecidos. Talvez o mais conhecido mesmo seja da gente, né? Seja o Gabriel Poveda. Então, mas tem, o Cabal falou, né? Vários bolivianos ali da seleção. Pode crer que tem. E lá dentro eles jogam fisicamente, sobram, né? Em relação aos outros times, cada altitude. E é uma pressão louca, né? Pouco eu ouvi desse time jogando boliviano mesmo. Uhum. E a torcida tá bem motivada com esse elenco. Eu tô vendo os públicos lá, tá bem legal. Costuma ser ruim, né? Os públicos. E tá lá, tá enchendo. Grupo D. Esse eu torci pro Atlético Mineiro ir pra ele, eu como cruzeirense, mas não foi. Foi River Plate, né? Que agora, não sei quem vocês já viram, ele reformou o Monumental de Nunes. É um dos maiores estádios agora. Acho, não sei se é o maior aqui da América do Sul. Acho que é. Ele chegou perto, é como se fizesse a geral do Maracanã ali na frente dos arquibancadas, então aquele negócio que era tipo Morumbi, né, ficava muito longe das arquibancadas, agora tem uma parte enorme que fica muito perto. Teve um jogo lá com 91 mil pessoas, não sei se foi da seleção argentina, se foi do River mesmo, tá impressionante, assim, vai ser muita pressão para quem jogar lá. Mudou totalmente a atmosfera do estádio, se reformaram, pintaram ele diferente e tal. Tá muito legal. Então, assim, o River em casa, imagino que seja bem difícil de ganhar dele lá. Achou um menino muito bom lá, o 9, Lucas Beltrán, né? Pôs o Borja e o Salomão Rondon no banco, tá fazendo muito gol. Então, um time difícil. Fluminense, The Strong, que é o líder do boliviano ali junto com o Bolívar. E o Sporting Cristal, que, por incrível que pareça, vem fazendo a grande campanha aí com o Thiago Nunes, né?
Fiz os jogos lá da pré-Libertadores. O Sport Cristal me surpreendeu. Um time que tá jogando bem. E tá jogando parecido com o que jogava o Atlético Paranaense quando foi campeão. Claro que a qualidade é outra, mas eliminou aí o Huracan, né, que é um time intermediário da Argentina, e tá um time bem legal de fazer. Ele é ofensivo, faz gol, leva gol, então é um time do jeito que eu gosto, né? E aí, Cabal, o que você acha do grupo? Alguma coisa, questão de trade? Como é que você acha que vai funcionar? Eu acho que é um grupo mais parecido. Não, né? Eu ia falar que era mais parecido com o grupo do Flamengo, mas tem. Acho que assim, questão de ter duas forças, mas eu acho que as zebras desse grupo é mais complicado, talvez, porque The Strong, a gente já até falou, é a mesma coisa que o Bolívar, né? Talvez não seja um projeto igual, assim, mas sempre dá trabalho lá na altitude, é aquela altitude mais brava mesmo, 3.000 e tantos. E o Sport Cristal é do Thiago Nunes, né? Talvez um dos melhores, ou deve ser o melhor time do Peru, então eu acho que não vai se intimidar assim, não. E o favorito ali acaba sendo o River Plate. Ainda não fiz muito desse River Plate da Michelis, mas já vi que tem ganhado e manteve bons nomes, voltou, é o Nacho, né? E tem esse, qual que é o nome do garoto lá? Lucas Beltrán. Beltrán, então, tipo, é um time com bom nível e bom padrão e camisa, torcida, estádio novo, então acho que acaba sendo favorito mesmo. E o Fluminense, para mim, é um dos melhores times assim, de futebol no Brasil. Sei que tem aquelas osciladas de Diniz, mas quem não está oscilando no começo, e aí, por isso que acaba achando que vão sobressair tecnicamente ao Strong Jest e Sport Cristal, mesmo sendo times traiçoeiros. Então, acho que tem que ver se em casa vai ter ódio, né? Para trabalhar back River e back Fluminense, mas acho que é mais ou menos por aí. E talvez fora para gols, assim. Eu também acho isso. Acho que talvez a oportunidade seja River e Fluminense lá na Argentina, talvez, dependendo como é que tá a saúde. Vai depender também, igual eu falei, né? O andamento do grupo, o momento, isso pode interferir, mas hoje, assim, imaginaria uma odd de uns 60 e poucos ali pro River, e eu acho que pode sim dar padrão, né? Principalmente que o Diniz não é um cara que consegue jogar tão defensivo, então eu acho que pode, quem sabe, dar um padrão River. O River não vem naquele nível, todo jogo dava back quando ele foi campeão lá da Libertadores. Mas alguns jogos a maioria tá dando, né? E ele tá assim, eu tô sentindo que o time tá evoluindo. Quando tava o Borra na frente, ou o Rondon, achei o time muito lento, e esse menino, acho que ele tem 19 anos, 20 anos, deu uma mobilidade bem legal, né? O outro é o Solari, que acho que veio do Colo-Colo, veio do Chile, acho que é do Colo-Colo. Ele também tem 20 e poucos anos, então ele joga aberto, ele bem rápido, né? O ataque do River. O nosso amigo Barco, né, também virou titular nos últimos jogos. Então, assim, estão três caras jovens que dá muita velocidade. Tem o Nath por trás desse trio, né, dando ali uma experiência, questão de passe, né. Então, assim, tá com um novo técnico também, que ainda tem que se provar. Então, assim, é um time só pela camisa, estádio, né, eu acho que tende-se a passar em primeiro, o Fluminense também em segundo, e pelo momento eu acho que o Sporting Cristal possa passar em terceiro, né? Pelo bom momento aí, o Thiago Nunes está rei lá, né? Depois que eliminou o Huracan. Você olha nos jornais peruanos, só tem foto dele. Meu River é líder, né, do argentino. O Sporting Cristal está empatado com o Universitário e Alianza Lima em primeira. Costuma ser os times que disputa, né? O The Strong é líder também lá, um ponto à frente do Bolívar no boliviano. Questão de trader, tem muito, igual o Cabal falou, né? River e Fluminense contra os dois em casa para back. Acho que o River contra o Fluminense lá na Argentina possa ser que dá. O Fluminense contra o River em casa eu já acho mais difícil.
E tomar cuidado sempre com esses jogos lá na altitude, né? Contra o The Strong, que lá é complicado. Não é um jogos que eu animo muito a entrar back lá contra eles. Tem que estar bem padrão mesmo para entrar. Só voltando lá na informação, né? O Metropolitanos, que é do grupo do B, né? Do Inter, ele está em penúltimo no venezuelano. 4 jogos só, mas está em penúltimo, né? Então, pra gente ficar de olho aí também. Eu imagino que esse time aí vai ser saco de pancada. Grupo E, né? Independente Del Valle, Corinthians, Argentinos Júnior e Liverpool do Uruguai. Esse é outro grupo que eu acho bastante equilibrado. Não tem nenhum super time, mas são todos times que têm suas qualidades, né? Eu acho que, por exemplo, o Corinthians, que é o time mais conhecido, tirando o Del Valle também, né? Se ele não tomar cuidado, ele pode perder para qualquer um desses três, e isso vale para os outros também, né? Mas acho jogos mais under. Talvez o único time mais over seja o Del Valle. Os outros três, para mim, a tendência são jogos mais amarrados. Sinceramente, não fiz tantos jogos do Argentino Júnior, acho que foi 1 ou 2. Não achei um time legal. O Liverpool é difícil se basear, porque o campeonato uruguaio é praticamente ele, o Nacional e o Peñarol. E o resto dos times, na maioria das vezes, é muito no contra-ataque, jogando por uma bola. Então, a gente tem que ver como é que o time vai jogar, mas dentre os 4, eu acho que pode ser o pior. Imagino o Del Valle, fator casa, e pelo que a gente viu contra o Flamengo e tal, e eu vi no campeonato equatoriano que eles ganham muita confiança, aquele título. Eu acho que eles passam em primeiro, Corinthians em segundo, igual tá o grupo aí. Argentinos Júnior em terceiro, Liverpool quarto. Né? Imagina o Del Valle em casa podendo dar back até contra o Corinthians, né? Principalmente questão de altitude e tal. O Corinthians em casa podendo dar back também contra os três, mas com o Del Valle mais difícil. Eu acho que talvez no início do Corinthians contra o Del Valle a gente possa buscar alguma coisa, mas eu acho que passou 20 minutos o jogo vai ficar equilibrado. Entre os times menores, Argentino, Júnior e Liverpool, eu acho que talvez em casa algum possa dar back entre eles, né? Argentino Júnior jogando em casa, talvez dá um padrão. Mas eu acho que vai ser bem difícil pegar um padrão entre eles aí. Acho um grupo bem difícil, igual eu falei. Se o Corinthians não ficar esperto, para mim, pode nem passar. Vai depender muito da questão casa, né? Como esses clubes aí vão se portar. Mas eu acho o Del Valle favorito aí dentro do grupo. E aí, Cabal? Eu também acho o Del Valle favorito, porque o Corinthians ainda assim, é muito parecido com o ano passado, né? Às vezes faz uma boa partida em casa ali, mas o time fisicamente parece que não se mantém, né? E, e assim, como vários times não encaixou nem um pouco ainda. Eu vejo muita diferença quando joga o Renato Augusto, né? Então tem que observar isso. O Yuri Alberto não vem bem. Mas ainda acho que assim, é um time que em casa pode dar padrão, sim. Não sei quanto é o Del Valle, mas acho que às vezes até com o Del Valle, o Lê ali, mas eu não. É bom ficar esperto, né? O último jogo do Corinthians foi um Corinthians Ituano, todo mundo achou que ia dar back e acabou dando Ituano, né? Então tem que ver como é que vai chegar com esse tal de Lázaro aí. E é um grupo encardido, sim. Eu acho que o Del Valle mais time, manteve a base, campeão sul-americano, então pode dar uns bons padrão em casa. Mas o Argentino Júnior não é bobo. Ele é um time que acho que falta de criatividade nele, mas você vê que tem um padrão de pressão, de ficar com a bola. Então pode dar umas boas. Esse grupo tem mais cara de Libertadores, assim, que eu penso, Libertadores para treino, grupo mais under, pode rolar umas correções. Deve ser grupo que a odd do over tá alta. Vocês vão ver quem é acostumado a fazer aí. Alguns jogos tem a odd de over bem alta, assim, 2,5, e o jogo às vezes não tá over, assim. A odd Também acho. você acha umas odds erradas, assim, de over. Então, esse grupo tem cara disso, mas tem cara de ser mais under mesmo, no geral, né? Eu também acho, concordo contigo. Acho que vai ser.
nesse estilo aí, odds bem altas de over, principalmente quando não tiver o Del Valle em casa, acho que vai ser bem alto. Bem, grupo F, né? Boca Juniors, Colo-Colo, Monáguas, da Venezuela, e Deportivo Pereira, da Colômbia. Pô, pra mim isso aqui é o grupo dos sonhos, né? Porque o chileno, principalmente fora de casa, não vem bem. Monáguas da Venezuela, pelo amor de Deus, né? Apesar que tá em segundo lá e tal, mas venezuelano. E Deportivo Pereira, outra baba, né? Deportivo Pereira é um time, era como se fosse o Goiás e para Libertadores, assim, não desprezando o Goiás, tô falando assim de nível de tamanho, né? Então, assim, não é um time que está disputando sempre as competições internacionais, muito menos títulos na Colômbia. Então, assim, ele ganhou o primeiro título dele a temporada passada, no Clausura, nunca tinha sido campeão. Então, assim, foi uma surpresa. O campeonato colombiano é uma loucura, né? É um primeiro é ida e volta, depois vai 2 grupos de 4, passa o primeiro, e aí tem uma final com 2 jogos, né? Então ele fez uma final com o Independiente Medellín, ficou os 2 jogos ficou empatado, 1-1 e 0-0, aí ganhou nos pênaltis, né? Por 4-3, e foi o primeiro título deles. Então, assim, não vem bem no campeonato colombiano, ele tá, se eu não me engano, é 13º, eu olhei aqui, deixa eu só confirmar. Tanto jogo aberto aqui, que 13º, isso, ganhou uma das últimas 5. Então, assim, pra mim não tem nem o que falar, né? O Boca, apesar de tudo, que eu não gosto do estilo que o Boca joga, muda técnico aí os últimos, parece que tá igual o Corinthians quando perdeu o Tite. Todo técnico que entrava jogava daquele jeito, de 1-0 lá. O Boca é nesse estilo, ele não te dá muito padrão. Eu fiz o jogo deles contra o time da terceira ou quarta divisão pela Copa lá, eu até esqueci o nome do time, acho que é Olimpo, sei lá o nome do time. E eles não deram padrão. Eu peguei o Beck, mas é porque ficava com a bola lá, mas não ataca, não pressiona, aquela posse lenta. Então, assim, mais em o Boca, né, em casa, não tem muita outra coisa, não procurar o Beck a eles. É um bom time de bola parada, de cruzamento na área, né, canto, no caso. Então, quem quiser explorar isso daí. Benedetto não vive uma grande fase. Fora de casa, eu imagino contra o Monáguas, não sei se tem altitude lá, mas se não tiver contra o Monáguas e o Pereira, eu acho que ele é favorito também, talvez um pouco mais de dificuldade com o Colo-Colo, né? E o Colo-Colo em casa também, contra os outros dois, imagino que possa dar um padrão, e acho que é o time que passa em segundo. E aí, de Monáguas e Deportivo Pereira, eu vou pelo país, né? Por Colômbia e tal, tem mais tradição. Acho que o Deportivo Pereira passa em terceiro e o Monagas fora passa em quarto. Questão dos jogos, os jogos do Boca não me. Talvez contra o Monagas seja um jogo para gols, mas os outros eu acho que o Boca é um time que não é um over, né? Mesmo contra times fracos, ele sofre um pouco. Então, assim, vamos ter que ver, né? O Colo-Colo também, por mais que seja melhor que os outros dois, os times chilenos têm muita dificuldade quando vai para fora jogar, ou até em casa, né, vai pegando times de outros países. Então, não cravo que será jogos para gols, não. Mas é isso. Mas acho que o Boca, mesmo com futebol que não me agrada, é franco favorito aí para mim nesse grupo. Se não passar em primeiro, eu acho que já vai ser uma surpresa. E aí, Cabal? Esse grupo é um grupo assim, mais ideal por Boca, né? Foi um melhor sorteio, assim, mais beneficiado foi o Boca, porque pegou um segundo segundo que eu falo é pote 2, né? Talvez nos mais fracos ali, o Colo-Colo, que já não vem, né, em boa fase mais, e time chileno até quando a gente viu a Universidade Católica jogando muito, chegava na Libertadores, jogava nada, né? Então o time chileno ainda não conseguiram traduzir o bom futebol que elas rolam no Chile, né? E o Colo-Colo já não tá nessas grandes coisas, então acho que pode dar bom jogo, os jogos ali contra o Boca, mas acho que o Boca vai acabar sobressaindo. E aí as duas zebras, o Monagas é da Venezuela, né? Uhum. Não conheço, mas Venezuela costuma ser o campeonato mais fraco, ainda nem tem altitude, essas coisas.
E esse Pereira aí acho que é mais vai ser um franco atirador ali, né? Os Boca e Colo-Colo não ser grandes coisas, né? Mas é um nível abaixo, assim, né? Até daquele Independente Medellín que eu já acho meio meia boca, acho que o Pereira ainda está um nível abaixo ali. Esse grupo acho que foi o primeiro grupo que me deu vontade, assim, de assistir, mas pode ter boas oportunidades aí. O Boca, por não ser um time muito bom, assim, pode estar com a odd melhorzinha para trabalhar back. Mas assim, é o primeiro grupo que me deu aquela vontade de assistir, não. Eu também, dos grupos até agora, pra mim, do meu estilo, do que eu gosto. Até porque, questão de futebol, se tiver vários jogos ali do mesmo horário, desse grupo aí eu vou cortar, né? É, Mas vamos ver, né? Talvez na hora a gente tem muitas variáveis dentro da partida, expulsão, momento, sei lá, ainda faltam. Os times ainda estão se montando, né? Grupo G, Atlético Paranaense, Libertad, Alianza Lima e Atlético Mineiro. Bem, eu acho que aí dos brasileiros, né, é complicado. Eu acho que não tem nenhum time bom do Brasil. O Atlético Paranaense é o único invicto, né? Acho que Série A e B, sei lá. Não vou falar até Série D, mas ele é um dos poucos, é o único invicto. Mas tá pegando times, tirando o Curitiba ali e tal, um ou outro mais relevante. Mas não tá pronto, assim. Eu vejo que o time ainda tá. Tem que ver se o Vitor Roque vai ficar e tal, né? O Atlético Mineiro, dependência extrema do Hulk, né? Muita, mais que nas outras temporadas. O Hulk não joga, o time desmancha. Jogou contra o Cruzeiro, que é um time, claro, é clássico, né? Supera e tal. Mas teve dificuldade contra o Atlético também na semifinal. Ganharam de 1-0 ali, sofrido, né? Com o gol do Hulk. Então, assim, o Hulk é que decide os jogos para ele. E a gente vai entrar nessa fase agora de jogos muito perto, né? Então vamos ver como é que ele vai estar. E ele já começou a machucar mais que antes. O Libertad é um time que está liderando o Paraguaio. Jogos que eu vi, ele está dando padrão. É um time que tem tradição. E o Alianza Lima é um time que chegou a ser rebaixado no Peru, acho que foi umas 2 temporadas atrás. Teve uma virada de mesa lá, eles manteve ele. Mas é um time que talvez seja o mais importante ali tradicionalmente no país, né? Tem alguns jogadores ali conhecidos e tal, como o Barcos, apesar que ele é Barcos, né? Apesar que ele é reserva, né? Mas, claro, é um futebol abaixo, não tem como a gente falar, mas acho que lá não vai ser tão fácil. É difícil falar que o Libertad vai ficar em terceiro nesse grupo aí. Eu acho que ele, ainda mais quando joga time brasileiro com brasileiro, jogos mais pegados, né? E tende-se a perder pontos ali. Talvez um ganha em casa, o outro ganha lá, ou pelo menos empata. Porque os times se conhecem, é mais difícil. Mas eu acho que eu acho que a Aliança é o quarto e foda cara, aí. não, porque assim, eu sou cruzeirense, então assim, talvez eu tiro o Atlético Mineiro, a galera vai falar que eu vou em segundo, vai falar que eu tô qual de torcida, né? Mas eu acho que o Atlético Paranaense passa em terceiro, o Libertad em segundo e o Atlético Mineiro em primeiro. Vou pôr assim. Talvez pesando muito para não querer falar que o Atlético passa em segundo, estou pondo ele em primeiro, né? Mas eu acho que um dos dois fica fora. Eu acho que não passa os dois. Eu acho que o Libertad vai passar. Aí eu acho que talvez não passe em primeiro, mas acho que o fator casa do Libertad é forte. Ele não tem um time paraguaio dentro do grupo, então acho que isso ajuda. É um time que está bem. Não vai ser tão penalizado em casa jogando, porque tem vários times bem fracos lá, então ele não vai ficar precisando colocar o time titular sempre. Então eu acho que passa Atlético Mineiro, Libertad, e depois o Atlético Paranaense cai para a Sula e o Alianza Lima fica fora. Questão dos jogos, o Atlético Mineiro não está com boa zaga, eu acho que o Cudê ainda vai arrumar esse time, talvez, tal, mas eu acho que não vai ser jogos tão over, não.
Acho esses jogos mais travados. Acho que as equipes são muito equivalentes, são muito próximas. Por exemplo, o Atlético Mineiro no papel é melhor que o Atlético Paranaense, na minha opinião, né? Mas eu acho que não é uma diferença tão grande. Eu acho que tem total condição do Atlético Paranaense ganhar as duas deles e ou perder as duas. Assim, eu acho que é muito próximo. E para trade, eu acho que vai ser bem difícil. Talvez tirando a Alianza Lima fora de casa, ele indo fora de casa, né? Eu acho que dos outros jogos é tudo difícil. Até, por exemplo, Atlético Mineiro contra o Libertad no Mineirão, para mim vai ser um jogo difícil para você pegar um padrão back ali. E aí, Cabal? Esse grupo aí, para mim, não ficou claro qual dos grupos da morte, mas do Corinthians é complicado, do Palmeiras é complicado, mas acho que até por ter dois que tem mais chance de alguém rodar ali é esse, e porque acho que Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense lá não estou acompanhando nada, né? Mas assim, eu vi que manteve o time, é um cara que era auxiliar do Filipão, né? É o Paulo Turra? E assim, pode não agradar muito, mas tem um bom trabalho e um bom time, né? Eu já gostava desse time do Atlético Paranaense ano passado. Acho que o Vitor Roque muda muito, né? Mas mesmo assim, acho ainda o time muito bom, mesmo sem Vitor Roque. Muito bom, não, mas assim, bom, né? Uhum. E o Atlético Mineiro tem um time muito bom também de elenco, mas mudou muitas peças, vários encaixaram. E foi o que você falou, depende muito do Hulk, né? Se o Hulk tá e tá bem, realmente melhora bem. Mas sem o Hulk mal vem jogando bem pouco, aquele Paulinho ainda que tem lampejos. E então depende muito como é que vai encaixar, né? O Atlético Mineiro tem mais potencial para chegar no nível maior, mas ainda não mostrou assim. E o Libertad, junto com o seu Porto, tem os dois melhores times. Acho que o Libertad é um pouco mais ofensivo, mais propositivo que o Cerro Porto tem. Tem um figurão lá, acho que tem aquele Taquara Cardoso lá. E Elis Gonzalez. Luiz Gonzalez, vários da seleção do Paraguai, assim. E tá o time enjoado, né? Então, como eu imagino que vão perder ponto entre si, ó, os Atléticos, quem se complicar com o Libertad pode acabar ficando de fora, né? Mas eu aposto que o Galo e o Atlético Paranaense vão passar, mesmo assim. Mas tem boa chance de alguém ficar de fora, né? Qual que é o outro do grupo? Eu esqueci. Alianza Lima, A Mineiro. Alianza Lima já é um time, até um time bom pro nível do Peru. Tinha aquele barco, não sei se está indo, tá? Tá, mas ele é banco. Assim, é um time tal, mas eu acho que não vai ser mais figurante ali. Talvez também pode ser que é aquele time que, assim, quem perder ponto pode ficar de fora, né? Mas grupo legal, esse grupo achei, esse ao contrário do Boca Juniors, foi um dos que eu mais animei, assim, pensando nos confrontos. Eu até esqueci de falar, o Cueva voltou lá para Alianza Lima. Voltou não, né? Ó, Na verdade, não sei se ele já jogou lá, né? eu Mas ele gosto do voltou pro. Coelho, hein? Então, foi tratado como a maior contratação da história, né? Foi apresentado igual estrela lá. Então ele joga lá também, né? Talvez seja o mais conhecido assim. E junto com o Hernan Barcos, né? Mas o Hernan já tá com 38, já tá no banco, né? Ele joga alguns jogos, mas a maioria das vezes ele vem do banco mesmo. Mas claro, é um time, tem como, né? Falar que é favorito, né? Pode até passar, mas Mas até a zebra não é tão saco de pancada igual algumas que a gente viu, né? sim, por exemplo, Metropolitanos, É, Nublense, Monáguas, eu acho que são times bem piores, né? Bem, o grupo H, esse também eu acho que estragou muito, que começou muito bem, mas depois os outros dois acabou com o grupo, né? Mas pode ser oportunidade para Beck, né? A gente talvez fique muito equilibrado, mas
Olímpia, Atlético Nacional, Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Melgar do Peru e Patronato da Argentina. Bem, o Melgar está em penúltimo. É um time grande da Argentina, vem disputando os títulos, mas essa temporada está muito ruim a fase, está em penúltimo lugar, né? E o Patronato, ele caiu para a segunda divisão na Argentina, ele está na Libertadores porque ele ganhou a Copa da Argentina, se eu não me engano, foi em cima do Boca. Então, assim, é o regulamento doido, né, lá da Argentina, né? Mas, bem, não tem como falar que o Olímpia e o Atlético Nacional são os favoritos, né? Pela história, né, da competição, pelo elenco que tem, os times, né, pelos países que eles jogam também, tradicionalmente tem melhores times. Entre os dois, é muito difícil você falar que vai passar em primeiro, na minha opinião, né? Eu vou passar pelo momento e tal, o Atlético Nacional acho que talvez passe em primeiro, o Olímpia, e questão de fator casa também, que eu acho que o Atlético Nacional, o fator casa pesa mais, e o Olímpia em segundo. Aí terceiro e quarto é complicado, né? Porque os dois estão em péssima fase, um na segunda e outro é o penúltimo, né? Mas assim, sei lá, acho que eu vou pôr o Melgar porque tá em primeiro, mas não tem a mínima ideia, eu acho que pode passar Patronato também aí. Mas só pra gente brincar, né? Vou pôr o Melgar aí em terceiro, esperando que eles melhorem pela tradição que tem lá no Peru e por conta da viagem, né? Os times para jogar contra ele vai ter que fazer a viagem bem maior que jogar contra o Patronato. Então vou pôr o Melgar. Em relação ao trading, Olímpia contra os outros dois, Melgar e Patronato, é padrão. Para mim, pode dar, inclusive, fora de casa. O Atlético Nacional, a mesma coisa. Acho que talvez seja o grupo que, tanto fora quanto dentro, esses dois times podem dar padrão para os outros, né? Entre Olímpia e Atlético Nacional, para mim, vai ser dois jogos bem complicados. Eles sabem que provavelmente vão decidir o primeiro lugar. Então, é difícil. Acho que não dá para. Claro, o fator casa sempre pesa muito na Libertadores. Então você pode falar, possivelmente o Atlético Nacional possa dar um padrão contra o Olímpio. Pode, mas você falar que vai dar o jogo inteiro, ou grande parte do jogo, é complicado você falar isso. E entre os dois menores aí, o Melgar e o Patronato, é tiro no escuro, né? Vai ter que esperar o jogo aí pra gente ver como é que essas equipes vão jogar. Mas eu acho que primeiro e segundo, se não passar o Olímpio Nacional entre eles, vai ser uma zebraça daquelas maiores do mundo. E imagino que lá na Sul-Americana tá todo mundo torcendo para pegar o terceiro desse grupo aí. Para mim, vai ser um dos piores, vai ser o pior terceiro aí, com certeza. Não tem fator altitude. Então, ainda mais se for Patronato, né? Porque na Argentina ainda, pertinho a viagem, então, para os brasileiros, né? Acho que todo mundo vai estar torcendo. E eu imagino jogos over aí, sempre que envolvam um desses dois times menores aí, contra os outros dois maiores, né? Acho que tende a. Os times sabem que são os piores times, sabem que vão ter que fazer saldo de gol em cima deles para tentar passar em primeiro. Então eu imagino sim jogo over aí contra o Olímpia ou o Nacional enfrentar os outros dois, né? E aí, Cabal? Acho que também não tem muito para onde correr. Parece um grupo bem feio, assim, mas esse me atrai um pouco para três. Foi o que você falou. Talvez aqui pode achar um back com odd boa, né? Porque já ficar procurando Flamengo, Palmeiras, River, talvez esses times em casa vão estar muito amassados. Então, mas já imagino que o Olímpia e o Atlético Nacional, mesmo com o grupo fácil, talvez não tenha tanta odd, não tenha a odd tão amassada, né? Porque o mercado não acredita tanto nesses times. Mas os dois favoritos fácil aqui. O Olímpia, eu acho que ele não é um nível um pouco a menos do Cerro e do Libertad, mas é um bom nível ali que dá para passar de grupo. Vou botar eles em primeiro. Não. Vou botar eles em primeiro. E o Atlético Nacional é um time interessante. É um dos poucos que eu vi alguns jogos que eu não faço colombiano, que é até o Paulo Autuori, né? Uhum. E assim, é um time que você vê muito na pressão de casa, assim, pouca criatividade, mas acho que vai acabar impondo, talvez, pelo menos padrão, acho que vai dar, não sei se vai sair o gol, né? Contra esses times aí menor. O Melgar, não sou de acompanhar o peruano, mas se tá mal no peruano, deve estar bem fraco.
Então, por isso que eu vou botar o Patronato, o terceiro Patronato, que acho que pode dar uma complicada ali em casa, né? Porque mesmo sendo um time de segunda divisão argentina, é sempre chato, né? Time argentino, assim, mas para passar de fase, assim, acho difícil. Acho que vai dar Olímpia e Atlético Nacional mesmo. Então, esses foram os grupos, né? Eu achei bem legal porque, assim, por mais que até esse grupo aí, que para mim tem os dois favoritos bem destacados, talvez até o que mais tem, mas vai ter uma disputa ali pelo terceiro, né? Claro, praticamente só entre eles, né? Porque provavelmente eles vão perder a maioria dos outros jogos. Mas Mas para eu eles é acho, alguma coisa, Patronato tá segunda divisão e para a Sula. pois é. E imagino para o Patronato a verba, né? US$ 300 mil por cada vitória esse ano na Libertadores. Então, eu imagino que para eles isso faça uma grande diferença na segunda divisão. Então, imagino que US$ 300 mil, igual tá o peso lá na Argentina, deve ser um valor considerável, né? Para a maioria dos times, na verdade, tirando o Brasil, talvez US$ 300 mil é um valor bem alto, né? É claro que o Brasil também faz diferença, não estou falando que é ruim, mas principalmente para os outros países, né? Questão de moeda e tal. Então, esse incentivo também, você ter a vitória ali, os US$ 300 mil, com certeza vai ter um bicho ali em cima dessas vitórias. Esse negócio de ir para a Sul-Americana, você vai ter recompensa. Então, imagina, o Patronato segundona vai para a Sul-Americana e vai lutar por isso, porque na verdade ele tinha que estar na Sul-Americana se ele tivesse que estar em alguma, né? Então, assim, ele vai lutar por essas vagas. Essa regra, pra gente, assim, na verdade, eu achei que ela foi boa pro futebol, pra competição também. Mas pra trade, ela foi muito boa, porque você vai chegar lá na última rodada, provavelmente, vamos supor, o Olímpia já é classificado, o Atlético Nacional também. Talvez esse time aí com 2, 3 pontos cada um, dando a vida para pegar essa terceira vaga, né? Então, assim, talvez o Olímpia precisa só de empatar para passar e vai pegar um desses últimos na última rodada. Não vai ser mais aquele jogo fácil, entregado, porque o time provavelmente vai estar brigando ainda pela vaga, né? Então, eu acho que vai dar essa oportunidade para a gente de todos os jogos quase ter oportunidade de ter interesse, né? Talvez eu chegar na última rodada, um tal time já nem na terceira tem condição mais, pode acontecer, mas eu acho que vai ter bastante emoção. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou falar um pouco também de trade, um pouco de futebol, né? O que a gente sabe dos times que não teve tantos jogos também, né? Alguns campeonatos, igual por exemplo o equatoriano. Talvez a gente não acompanha tanto o Venezuela. Eu não faço jogo do venezuelano, né? Vou mais pela histórica dos times mesmo, né? Então, assim, a gente se baseia, mas a maioria que a gente faz e espero ter passado algumas informações que venham ajudar. Mas é igual eu falei, e a gente for um cenário atual, pode chegar lá na frente, por exemplo, o Palmeiras que está bem hoje, está numa fase ruim, o Flamengo ter sido campeão carioca jogando bem, vir confiante e mudar várias coisas, assim, não tem como a gente pode chegar jogadores novos também, algum outro time ainda, então isso pode mudar. Mas a gente fala no cenário de hoje, né? Espero ter gente que tenha ajudado. E depois a gente grava da Sul-Americana, que para mim, né, eu achei até melhor os grupos aqui para trabalhar do que na Libertadores. E aí, Cabal, só as últimas palavras aí de hoje, depois a gente encerra. Queria agradecer o pessoal aí. A gente deu uma sumida aí, mas vamos ver se volta mais, né? Se a gente resgata o Josial também. E é isso, né? Libertadores, eu sei que muita gente não faz, mas eu sempre gostei, que a gente acha odds mais erradas, odds de over boa. E é isso, a gente falou que mais baseado nos campeonatos que a gente conhece. Eu, por exemplo, tenho uns que eu não conheço, só de Venezuela e Bolívia, assim, que eu nunca fiz, mas ao longo até da Libertadores e Sul-Americana que a gente já fez, já sabe o que esse time pode oferecer. E é isso, não sei quando que vai começar, você sabe quando?
Cara, eu acho que já na semana, se eu não me engano, começa a semana que vem, né? E Não? quando voltar da data FIFA, né? Eu acho que já é, nesse meio de semana que vem. Mas depois, ó, a fase de Grupo Libertadores começa na próxima semana, com jogos entre dia 4 e 6 de abril. É mesmo assim, né? Como a gente falou, como aqui muda tudo, do nada demite técnico, e assim, tem campeonato que tá meio começando, equatoriano, a maioria, né? Argentino mesmo, então tem coisa que ainda a gente vai ver, né? Muita coisa que eu falei que também é baseada na temporada passada, mas eu acho que é mais ou menos por ali mesmo. Eu acho que, pessoal, a gente fez uma análise, claro, em cima da lógica, vamos falar assim. Igual a Copa do Mundo, quando a gente foi analisar os grupos, claro, é outro nível, né? Mas enfim, a gente fez em cima de uma lógica. Depois teve várias zebras, por exemplo, na Espanha, no grupo da Espanha não passou a Alemanha, e quase que não passa nenhuma das duas. Em certo momento estava passando Costa Rica e Japão. Então, assim, futebol já tem dessas. Aqui na América do Sul tem muito fator casa, campos ruins, torcida atacando tudo quanto é tipo de coisa, altitude, problema para chegar no local do jogo, a gente não tem uma infraestrutura tão boa. Então, assim, tem vários fatores que já complicam, né? E historicamente, claro, tem as babas, né? Igual, por exemplo, o Palmeiras ano passado acho que ganhou de sei lá quanto, não sei se foi 10, 8 gols lá que ele fez no time lá do Oriente Petroleiro. Mas a maioria dos jogos, você planeja jogos fáceis, chega na hora, é complicado. Principalmente quando joga fora, né? Então, por exemplo, o pessoal tá falando que o gol do Palmeiras é muito fácil, mas o Bolívar lá é complicado. Pode ganhar, claro, a diferença técnica é muito grande, mas questão de fator casa, o Cerro em casa, então assim, tem catimba, talvez vá um expulso, então assim, tomar cuidado muito ali que a questão, o Flamengo vai enfrentar o Nublense fora. Claro, a tendência é o Flamengo ganhar, principalmente nesse jogo aí, porque não tem muito fator casa. Mas Libertadores não tem jogo ganho, né? Sempre tem arbitragem também, costuma pender muito pro time que tá em casa, então é tomar esses cuidados, não ir de, vou falar assim, aqui é garantido. Esperar a leitura e lembrar que a gente está no nível abaixo da Europa. Não venha para cá esperando padrão europeu. Vai dar o padrão, mas para ele se concretizar, muitas vezes ele precisa de mais chances que na Europa. Então, tá padrão Boca. Boca criou 7 chances claras para fazer uma. Se fosse lá na Europa, os principais times, talvez 3, 2 tá fazendo já. Então, muita gente vem com esse pensamento de campeonato europeu que talvez a leitura é a mesma, mas é diferente, né? Os principais jogadores, os principais estileiros não estão aqui, estão na Europa. Então, consequentemente, a gente está num nível técnico abaixo, apesar de ser a principal competição, né, do continente. E talvez algumas leituras não batam, talvez algumas leituras demoram um pouco mais para converter. E também é muito difícil pegar padrões que o outro time não ataque, né? Talvez lá na Europa você pega um Real Madrid com um time menor em casa, e lá amassa, o time não passa do meio de campo. Aqui, muitas vezes, o time favoritaço mesmo, algumas vezes ele leva ataque, algumas vezes vai ter canto, algumas vezes o time vai atacar. Então, assim, quem vier assim, as primeiras vezes, não estiver tão habituado, tomar esse cuidado aí, que talvez estranha, leva um red e se assusta, né? Mas é isso, né? A gente queria agradecer a todos aí que vão ouvir aí esse podcast, que foi um pouquinho longo. Esperar no próximo aí que a gente grava Sul-Americana, quem sabe com o José Aldo, apesar que ele tá trabalhando, onde que ele trabalha lá é complicado de ele acessar aplicativo e tal. Então, é bloqueado, né? Mas logo logo vai estar gravando com a gente aí. Ela até tá meio sumida também no trade. Mas querendo ou não, a temporada começa a esquentar a partir de agora, né? E Então, um grande só abraço. falar uma coisa aí de que você falou do padrão sul-americano, é que o mercado também respeita menos o favorito, assim, sabe? O Palmeiras mesmo contra o Bolívar fora. Se o Bolívar tiver melhor, essa odd do Palmeiras vai corrigir mesmo, não vai segurar, não. Então tem que ver bem a confirmação do padrão, assim, né? Não é igual na Europa, que a gente já espera alguma coisa e acontece mais fácil. Né?
Isso. Principalmente, por exemplo, você pega um jogo lá, sei lá, Manchester City, ele não tá tão bem, mas você pode ver que o mercado confia mesmo não estando tão bem. Principalmente porque tem jogadores que desequilibram e tudo, né? E, igual você falou, aqui o mercado ele já não respeita tanto. Então, assim, ficar de olho aí no mercado para não levar uma correção tão grande. Por outro lado, a gente tem odds de over, na maioria das vezes, bem maiores, né? E muitas vezes, se você conseguir pegar o jogo certo, muitas vezes ele tá over e o mercado tá te dando odds como se estivesse under, né? Então, porque também é complicado você pegar um time, por exemplo, chileno e paraguaio, mas vão se enfrentar. Não tem como muito você basear ali a diferença certa, qual que é melhor mesmo. Talvez você pega um brasileiro contra um chileno, você sabe, se for, por exemplo, os principais times, você tem uma noção que o time brasileiro é melhor, o time argentino. Mas, um equatoriano e um colombiano, é muito difícil você falar qual que é melhor realmente, né? Tem, principalmente o fator casa pesa nas odds. Então, quando esses jogos mais equilibrados, a odd do mandante, ela pesa ali como favorita, mas muitas vezes não se reflete no jogo. Então, ele te dá essas oportunidades também, né, de trabalhar esses mercados muitas vezes regulados, né? Talvez, igual o Cabal falou, talvez seja mais difícil pegar odds melhores, mais altas, em times argentinos e brasileiros que vão enfrentar de outros países, né? Principalmente em casa. Então, talvez o mercado já precifica mais baixo. Mas quando é outros países, é bem mais fácil, algumas vezes, pegar odds reguladas, né? Mas é isso daí, né? Torcer então para ser uma boa competição para todos. Eu particularmente gosto muito de fazer. Muitas vezes eu acho que tem até mais jogos com possibilidades que a própria Champions. A Champions algumas vezes é sempre um favorito contra um time menor, a maioria das vezes, e as odds já são ali meio que não tem muito para onde você correr. E eu acho que algumas vezes, claro, igual eu falei, dentro da realidade da competição, tem até mais oportunidades para a gente na Libertadores. Então é isso, pessoal. Queria agradecer, então, um grande abraço a todos aí que estão ouvindo. Logo, logo aí a gente lança a Sul-Americana. Não vou prometer se vai ser amanhã, não, porque vai depender do estado físico, psicológico que a gente vai estar à noite. E é isso. Grande abraço, fique com Deus e até mais. É.